Que eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor cresçam junto comigo. Eu não quero diminuir a pessoa e falar, não, você vai trabalhar comigo agora pro resto da vida. Você tá doido? O que é isso? Isso é o quê? Loucura? Isso é a Não. diferença de um líder para um chefe, ó, gente. Presta atenção nessa fala dela, porque essa é a diferença mesmo de um líder para um chefe. Bem-vindos a mais um talk do Hub Saia da Inércia. Meu nome é Bruna, sou publicitária formada pela PUC Minas e com mestrado em gestão de marca, para quem não conhece ainda. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, já deixar seu like, que hoje o papo tá muito gostoso. E não só porque a Nilda é uma pessoa incrível, ela oferece um serviço maravilhoso que me salva, assim, em dias tensos, em épocas complexas, tanto no esporte quanto no dia a dia. A Nilda é uma potência no que se fala de bem-estar. E a história dela é muito bacana, por isso que eu quis trazer ela aqui, porque ela é uma pessoa que não é de Minas e trouxe para BH um pouquinho da origem dela para poder traduzir isso em bem-estar. Mas nada melhor do que a Nilda para explicar. Nilda, conta um pouquinho pra gente, quem é você, a sua história, quem quer Cuidarte e qual que é o seu propósito? Conta um pouquinho pra gente, pra turma aí do Hub Saia da Inércia. Bom, meu nome é Nilda Araújo, sou CEO do Espaço Cuidarte. Como Bruninha já falou, não sou daqui, sou de lá do Pará, do norte. Mas eu vim pra cá muito cedo, então eu tava com 16 anos de idade e já não tenho quase sotaque nenhum paraense. A única coisa que eu puxo ainda é só o égua, que jogo assim toda hora, mas tirando isso, mais nada. Mas hoje a Cuidarte nós trabalhamos com a parte de bem-estar voltado para massagem, principalmente com foco em dores. Sou formada na área da estética e cosmética, mas não segui a área, fui para a área da massagem e me especializei na parte de dor. Então, já tenho 5 anos de trajetória. Tem 5 anos que eu atuo na área da massagem. Comecei no início da pandemia. Então, na hora que estava o caos danado, eu disse, vou meter a cara e vou trabalhar com a parte de massagem. Então, comecei no início da pandemia, me especializei, apaixonei na área da dor, me especializei na área da dor. Hoje eu tenho meu próprio método que eu trabalho, treino as meninas que trabalham junto comigo nessa parte voltada para a dor, para a gente ser referência hoje na dor, né? Porque eu trago muito que a massagem, o bem-estar não é luxo, é a necessidade. Total. Então, é a necessidade. Quando as pessoas começam a entender que a massagem é necessidade, não é luxo, tem uma outra visão e a qualidade de vida melhora, assim, de uma hora para outra. Porque você ter uma rotina de bem-estar, cuidado, tratar principalmente a parte do seu corpo, musculatura, para alívio de dor, é outra coisa. Pessoas que vivem com doenças crônicas sentem muita dor, quem tem hérnia de disco cervical, lombar, torácica, tem uma qualidade de vida melhor. Então, quando elas percebem isso, mudam totalmente a sua perspectiva de que massagem é só luxo, mas não, massagem não é luxo. É muito engraçado, porque eu vejo, assim, durante os últimos anos, né, eu lembro quando eu era novinha, ia uma pessoa na minha casa com uma maca fazer shiatsu nos meus pais. Sim. E hoje em dia, o shiatsu, e antes a gente só achava que massagem era massagem relaxante. Aí depois veio a drenagem linfática muito forte, aí com esse boom dos esportes, a miofacial ganhou essa atenção, né? Muita gente que antes achava que isso era só para atleta e virou uma coisa do cotidiano. Eu vi muito essa transformação, e você pode surfar essa onda, né? Sim. A parte hoje, principalmente a área do esporte, está crescendo muito, né? Muito. E não é todo mundo que trabalha com massagem desportiva, liberação miofascial voltado para atletas. Não é todo mundo que sabe fazer massagem. Porque o mercado aí tem várias pessoas que acham que sabem fazer massagem. Acha que massagem, é um carezinho, tigrinho. Mas não é, gente, não é. E você precisa estudar para você poder trabalhar com um atleta, uma pessoa que sente dor. Então, tem gente que teve a época da ventosa.
Teve uma época que estava muito em alta a ventosa. Todo mundo saía com as marquinhas. Eu achava isso mais. Teve. Então, assim, o mundo da massagem, do bem-estar, vai oscilando muito os tratamentos, né? Agora que está em alta o esporte, então a liberação miofascial é que está em alta. E tem muita gente que não aguenta a liberação miofascial, que acha, não quero fazer liberação miofascial, porque às vezes fulano de tal fez e na hora a pessoa não tem nem estrutura física para fazer liberação miofascial. Não é todo mundo. Você tem que ter um preparo físico para fazer. Exige força também, não é só jeito. Isso mesmo. Eu, assim, como uma pessoa que eu brinco que eu sou atleta amadora, corredora de pace lento, eu preciso muito. Você sabe que vira e mexe te procuro. E um dos motivos que eu procurei a Nilda para fazer uma sequência de massagem de liberação miofascial foi porque eu travei meu ombro, você lembra? Sim, lembro. Eu não estava conseguindo vestir blusa. Foi uma coisa muito interessante que, assim, eu já valorizava muito esse serviço, sempre fui alucinada pelo mercado de bem-estar. É um mercado que eu admiro muito, tanto a evolução, né? Porque é um mercado que, mesmo diante de tanta tecnologia, necessita conhecimento e mãos fazendo, né? Sim. Eu comecei a olhar com outro olhar. Eu falei assim, tá, a fisioterapia também resolveria, mas eu preciso fazer os dois. Não adianta, por mais que você faça os exercícios para poder soltar o ombro que eu estava presa por causa de tensão, eu fiquei nessa dúvida e quando eu te procurei eu achei a solução. E com isso eu quero que você conte um pouquinho para o público aqui, principalmente essas pessoas que têm dificuldade de encontrar o propósito e a dor que eles curam para poder entregar um serviço. Me conta como é que você conseguiu fazer a Corridarte ser diferente ao ponto de que agora você já abriu outro espaço. A Cuidarte já tem 2 espaços, tá, gente? Não é só um, são 2 espaços. E ela está com planos no futuro, que eu acho que a gente vai deixar isso para contar só para os membros. Essa fofoca vai só para os membros. Então, você precisa de assinar o Sai da Inércia para ouvir essa fofoca. Mas conta, como é que você trouxe esse propósito que fez com que a Cuidarte evoluísse? Bom, eu vi que hoje o mercado da massagem é um mercado, para quem não sabe trabalhar, é um mercado saturado. E um mercado que não tem evolução, que todo mundo acha que fazer massagem é só um toque ou que nem a sua questão, né? Tô com uma dor no ombro. Eu tô com a dor no ombro, eu vou ficar massageando só o ombro. Não estuda o conjunto da musculatura em si, porque você tá sentindo dor no ombro, mas o ombro tá ligado a várias coisas, tá ligado ao peitoral, tá ligada à parte de costas. Então, se eu fico ali só no ombro, o que eu vou tratar? Nada. Eu vou te dar ali, tampar o sol com a peneira um pouquinho e não vou fazer absolutamente nada. Então, estudando a parte da dor foi uma das coisas que me ajudou muito. E eu estudo todos os dias para poder trazer resultados bons. Porque você procurar uma pessoa que não seja especializada numa área específica, igual a dor, uma pessoa que corre, é um atleta, que nem o caso da Bruna, ela corre, você não procurar uma pessoa, você vai ficar ali só postergando, vai fazer uma massagem mais ou menos e nunca vai ter resultado. Cada um tem a sua área, que nem você falou, tem a fisioterapia, que você faz a sua parte da fisioterapia, mas a massagem, ela entra muito nisso para poder te ajudar. Então, você ter uma recuperação melhor na sua parte da sua corrida ou a do ombro, que você precisa soltar a musculatura. E você procurar um profissional qualificado para poder fazer esse serviço é a melhor coisa que tem. Não fazer uma massagem ali generalizada no corpo todo que não vai tratar o seu problema. Porque muitas das vezes, nós mesmos massoterapeutas não conseguimos resolver o problema do cliente, às vezes. Sabe por conta de quê? Porque não depende só da gente. Não depende, depende muito do outro, da outra pessoa. Porque a pessoa vem, fica com a gente aí 50 minutos, uma vez por semana, ou de 15 dias, uma vez no mês. E durante a semana toda, durante o mês, ela tá lá fazendo a mesma coisa. E quer que o terapeuta dê resultado. Isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu não consigo fazer milagre. É o que eu trago hoje para os nossos pacientes, né? Eu disse, eu vou fazer o trabalho aqui, mas você precisa ter disciplina. Você precisa fazer outras coisas.
Você precisa mudar seu hábito de vida, você precisa dormir numa outra postura, você precisa se alongar, precisa procurar um fisioterapeuta, fazer um pilates, fazer qualquer outra coisa para associar. Porque se você não fizer, eu não vou fazer nada, você vai fazer só a cosquinha, não sei, você vai sentir aí algumas horas de alívio, alguns dias, depois vai voltar tudo de novo. É isso que a Nilda falou, exatamente o importante do pós-venda, né? Porque não adianta você resolver o problema dele lá na hora, né? Sim. E aquele cliente que você resolve a dor, com que nem você falou, tapando o sol com a peneira, ele não volta. Não volta. Não volta. E como que você faz para manter essa fidelização de clientes? Que você tem vários clientes fiéis que vão semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Qual que foi, assim, a forma, assim, vamos até brincar aqui, a fórmula mágica que você conseguiu? Porque é um serviço que não é barato. Sim. Para muitas pessoas. É um serviço que algumas pessoas, que nem a gente falou no início, consideram luxo quando é saúde, né? Uhum. Como que você conseguiu, assim, trazer esse valor para os seus clientes para ter uma carteira aí excepcional de clientes hoje? Bom, hoje na clínica eu trabalho principalmente uma forma personalizada com os clientes. Então, se você chega para mim, eu vou entender a sua dor. Qual é que é a sua dor, Bruna? O que que você sente? Como é que é seu dia a dia? Como é que você dorme? Como você acorda? Como é que é a sua rotina? Como você trabalha? Então, eu preciso entender isso para eu poder conseguir te explicar a importância. Uhum. Então, é o que eu falei, né? Você precisa entender. Então, eu vou te explicar isso, Bruna. Para a gente poder ter uma melhora, no seu caso, a gente precisa manter uma constância. Porque se a gente não manter uma constância que seja uma vez por semana, de 15 em 15 dias, você não vai ter resultado. Uhum. Então, eu jogo a bola para você. Eu tiro a responsabilidade de mim como terapeuta, porque, claro que o tratamento terapêutico, ele depende ali de mim, 50% é meu, 50% é seu, porque eu vou fazer o meu serviço, mas a outra parte é sua. Se você não seguir as minhas orientações que eu passo para você, se você não tentar mudar a sua qualidade de vida, você não vai ter resultado. Então, eu passo isso para o cliente. Uhum. Então, na hora que ele consegue entender isso, é o que a gente acaba fidelizando. E a experiência, que é muito importante. Você ter a experiência é o que vende, é a melhor coisa que tem. Então, lá na clínica, a gente trabalha muita padronização e a excelência e a experiência. Desde o início até o fim, até o pós-atendimento, a gente trabalha muito isso, muito forte. Então, as pessoas que vão num lugar e não são acolhidas, que as pessoas não conseguem entender a sua dor, porque a gente é terapeuta também na sessão. Sim. Então, se a gente não consegue entender o cliente, depois ele não volta. Essa que é a chave. E é um produto que, quando você tá aplicando ele, você tem que ter muito feeling, né? Porque vai ter aquele cliente que vai entrar e querer contar a vida inteira dele, que era o que a gente tava conversando na nossa última sessão. Vai ter aquele cliente que vai querer contar a vida inteira dele, e aquele cliente vai entrar mudo e sair calado. Sim. Aí, como que você conseguiu padronizar isso para a sua equipe, visto que agora tem 2 espaços, como líder mesmo? Porque você teve que começar a deixar de ser a terapeuta e virar líder de uma equipe, né? Isso é uma mudança muito grande. Uma coisa é você brigar consigo mesma no espelho, falar assim, putz, dei uma bola fora. Mas outra coisa é representar, ser referência para aquela sua equipe e coordenar aquela equipe. E como que você fez isso para garantir a qualidade do seu serviço, conversar com os seus clientes, manter a padronização? Bruna, ser muito sério com você, não é uma coisa fácil. Nossa, eu custei aprender, mas eu estou aprendendo ainda. Falar, Nilda, virei expert, já sou excelente. Não, estou no caminho processo, né? Que eu tenho equipe, vai fazer uns 2 anos que eu tenho equipe, né? Que eu fui para essa área de empresária, gerir um negócio que não é fácil. Então, é passar o que eu tenho para as outras meninas, para o meu time. É fazer treinamento com elas. Eu sempre faço treinamento, eu explico qual é que é o meu processo do meu trabalho. Porque
as pessoas estão conhecendo a Cuidarte agora, porque o meu nome, eu já fiz o meu nome, eu já tenho 5 anos na área, então todo mundo conhece a Nilda. Ah, quem que é a Nilda? Indicação vai para a Nilda. Então, assim, eu estou passando isso para as meninas, a minha padronização. Como é que eu trabalho? O cliente chegou, eu vou tratar o cliente dessa tal forma, eu vou conversar com ele assim, o cliente precisa entender que você é o terapeuta que chega muito cliente querendo saber muito mais do que você. E se você não souber, não tiver inteligência emocional até, o cliente te deixa assim de lado e ele que comanda a terapia dele. Não. A gente precisa colocar o cliente no lugar dele. Essa é a realidade. O cliente precisa saber quem que é ele ali. O terapeuta é quem comanda a sessão, não é você. Então, é passar essa segurança, o profissionalismo para o cliente. E hoje, tudo na clínica é tudo muito padronizado. Desde a toalha, que a gente dobra, até o lençol, como é que ele é esticado, para onde é que vai, para onde que fica, tudo é padronizado, tudo é muito bem pensado. E a mesma coisa que acontece hoje na unidade do Vila da Serra, acontece na unidade da Savassi. É uma padronização difícil quando você trabalha com outras pessoas, que as outras pessoas não vão ter o mesmo comportamento que você. Total. Mas é uma coisa necessária. E a equipe precisa entender que esse é o padrão da empresa. Eu já tive um caso com uma ex-prestadora de serviço que ela não estava dando excelência. E a gente precisa de excelência. A gente trabalha com um público nível A. Então, ela falou, nossa, vocês pedem muito, vocês querem excelência. Eu disse, mas para trabalhar com a gente precisa de excelência. As pessoas estão pagando por excelência. Você precisa da experiência. Já que você não dá isso, você está fora do time. Simples. Então, pessoas que não querem trabalhar com excelência, não querem dar tudo de si, não cabe no nosso time. Eu já falo com as meninas, gente, vocês precisam trabalhar com excelência. Porque as pessoas, quando vêm, ainda mais que é uma coisa de bem-estar, as pessoas, quando vêm, elas vêm já na expectativa. Nossa, eu vou fazer massagem, eu vou cuidar de mim. Às vezes é uma vez por semana, às vezes é... Meu momento. Então, aí você chega num local que a pessoa, às vezes, está lá emburrada. A maca não está organizada, a sala está suja. Então, não, a gente não trabalha com isso. Se você não tiver excelência, você não faz parte do time. Eu já deixo isso muito bem claro. É difícil? Eu tive que sair do papel ali terapeuta e ir para o empreendedor, né? Para gestora. Porque quando você sai do papel terapeuta e vai para o nível de gestor, você tem uma outra visão. Você precisa, não estou desmerecendo o terapeuta para o gestor, mas você precisa mudar esse nível se você quer gerir uma empresa. Porque quando você muda de nível, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo. O que precisa, o que o cliente está demandando, o que você pode melhorar na sessão. E sempre ter também o ouvido, a mente aberta para você poder receber dos seus prestadores de serviço. Total. E é nesse feedback que você tem com o cliente, com esse olhar de gestor, que você descobre também as faltas, né? Sim. Porque uma coisa é quando você está prestando serviço, que nem você falou, você presta serviço, você entrega seu serviço, pronto, tá feito. Quando você já é o CEO, você já é o diretor, você já é o gestor, você tem que ver, ok, na hora que ele chegou estava tudo arrumado, ele ficou satisfeito com o atendimento? Como é que foi o agendamento dele? Como é que foi o pós? Eu entrei em contato com ele depois? É aniversário dele, eu mandei uma mensagem? Tem 2 meses que ele não veio. Será por quê? Será que é porque ele não gostou do serviço? Ou ele tá apertado de grana? Ou simplesmente não tá tendo necessidade? Sim. Como que eu crio aquela necessidade, né? Isso que eu acho muito legal, que parece como uma chavinha que vira na nossa cabeça, né? Que antes você só preocupa, a pessoa tem que sair daqui feliz. Sim. Aí quando a gente vira dando, fala assim, putz, grilo é tanta coisa. O que eu mais sofro é contabilidade. Então, não, mas é um processo muito difícil você sair dessa mentalidade de prestar um serviço para ser um gestor de uma empresa, você dividir esses dois, pessoa física para pessoa jurídica, não, você tá doido. É muito difícil. Por isso que tem aquela estatística, né, que eles falam. É um número assustador. Sim.
que é muita gente que resolve se arriscar, mas é muita gente que não aguenta. E muito do que eu trago, toque do Saia da Inércia, é isso, para trazer gente como a gente que está aí arriscando, que não está há séculos no mercado, mas está há um bom tempo no mercado, que está evoluindo, que está crescendo, porque daqui a alguns meses ou anos, dependendo, eu quero trazer a Nilda de novo para ela falar assim, lembra daquele vídeo em dezembro de 2025? Pois é, menina, eu cresci tanto nesse meio tempo. E esse que é o objetivo, é para você que está em casa, inseguro, com medo de arriscar, ou que tem um produto legal, ou um serviço legal e está precisando se transformar em marca, que nem a Nilda falou. Ela é conhecida como Nilda Araújo, mas ela não era conhecida como Cuidarte. E ela está construindo a marca da Cuidarte. Tem muita gente hoje que procura Cuidarte, e não Nilda. E eu até brinco, né, que teve uma pessoa que veio aqui, a Luciana Nascimento, o talk dela tá super legal, que o dela foi o contrário. Ela falou assim, a Luna está morrendo para a Luciana nascer, porque ela tá fazendo o oposto. Ela tá entregando um serviço mais personalizado, Sim. então ela está destruindo a empresa para transformar ela em marca. Então tem o caminho oposto também. Muitas vezes você está dentro de uma empresa e está querendo se transformar em uma pessoa que vai se vender como produto. É interessante também. E eu queria saber de você, Nilda, entrando nesse assunto, quando que foi que bateu, assim, aquela vontadezinha, tipo, eu quero deixar de ser Nilda e virar Cuidarte? Como que foi essa viradinha de chave? O que você sentiu? O que falou assim, não, eu preciso fazer essa mudança, senão eu não vou evoluir? Sim. Eu já tenho mais ou menos uns 2 anos, né? Porque eu vi que eu estava trabalhando tanto, me cansando tanto, que chega um momento em que você entra em exaustão e você acaba se sabotando você mesmo. Você acaba virando um gargalo para sua própria pessoa, para sua própria empresa, porque você quer fazer tudo e não dá conta de nada. Então, teve época que eu trabalhava aí de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, direto. Atendia 10 pessoas no dia. Massagem é uma coisa que cansa muito. Você precisa gostar muito para você poder trabalhar nessa área. Se você não gosta de massagem, não vá só pelo dinheiro. Você precisa realmente gostar do que você está fazendo e entender a importância do que você faz, né? Mas eu vi quando eu cheguei a um ponto que, gente, se eu não colocar pessoas para trabalhar comigo, eu sempre vou viver nessa vida. Sim. Agora, recentemente, eu fui para o Pará. Eu fiquei 18 dias no Pará. Fiquei tranquila. Por quê? Porque eu tinha a minha equipe aqui. Eu sabia que quando eu voltasse, estava a minha equipe, todo mundo trabalha com muita excelência. E está tudo tranquilo e as contas da empresa estariam pagas, porque eu tenho uma equipe. Claro que eu, como pessoa física, não iria receber tanto porque eu trabalhei pouco. Mas quando você tem uma empresa, você pode descansar mais ou trabalhar mais, dependendo do ponto de vista. Porque eu já tive época que eu trabalhei sozinha, que se eu quisesse ir para o Pará, eu tinha que trabalhar lá. Eu pegava minhas coisinhas aqui, ficava 15 dias no Pará, carregava minhas coisas tudo, levava para o Pará para eu poder trabalhar lá. Porque se eu paro de trabalhar, quem que vai pagar as contas da empresa? A gente brinca, né, que o PJ não tira férias. Não, não tira. Não tira. Mas você, com uma equipe de confiança, você consegue tirar férias. Consigo tirar férias tranquilamente. Então, assim, eu treinei a minha equipe para eu poder ter menos um problema. Então, se amanhã eu precisar me afastar, eu tenho uma equipe com excelência que eu estou treinando. Porque a gente tem muito esse medo de, nossa, e se minha equipe for melhor do que eu? E se a fulana de tal fizer massagem melhor do que eu? A gente tem esse medo, essa resistência. E se a gente tiver essa resistência, a gente nunca vai empreender. Como é que eu vou empreender, ter uma empresa, se eu contratar uma pessoa amanhã, a pessoa for melhor do que eu? O que eu vou fazer? Eu vou surtar? Eu vou falar, não, eu vou tirar a pessoa porque a pessoa não pode ser melhor do que eu? Eu não. Gente, eu dou graças a Deus que as minhas prestadoras de serviço, as meninas que trabalham comigo, são melhores do que eu.
porque eu consigo descansar. Eu não tenho problema, é uma das coisas que acontece hoje dentro da clínica, é que eu tenho muitos clientes que não fazem massagem com outras pessoas. Não fazem massagem com outra pessoa, a não ser eu, por conta disso. Então, hoje, meu foco maior são os meus clientes, que eu já tenho minha cartela de clientes, e todos os clientes novos que chegam, eu jogo tudo para as meninas. Eu não vou nem atender. Que as pessoas amem elas, que gostem delas, que façam o tratamento, se apeguem a elas, que eu quero que elas sejam maiores do que eu. Porque eu entendo também que daqui a algum tempo as meninas vão ficar tão boas, que é o que eu falo para elas, que elas vão sair da clínica para montar o próprio negócio delas. E eu quero que isso aconteça. É quase que vira uma escola, né? Sim, e eu quero que isso aconteça. Que eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor cresçam junto comigo. Eu não quero diminuir a pessoa e falar, não, você vai trabalhar comigo agora pro resto da vida. Você tá doido? O que é isso? Isso é o quê? Loucura? Isso é a diferença de um líder para um chefe, ó, gente. Presta atenção nessa fala dela, porque essa é a diferença mesmo de um líder para um chefe. Então, assim, eu sempre tô ali martelando com ela assim, gente, vocês precisam ser melhor do que eu. Vocês precisam dar o melhor, porque amanhã vocês precisam fazer o nome de vocês. Eu incentivo elas a trabalhar com as redes sociais. Eu disse, vão postar nas redes sociais, vão falar, porque eu quero que vocês cresçam, que eu quero que amanhã a gente está fazendo uma confraternização para poder abrir o espaço de vocês, que isso é importante para elas também. Com certeza. E tudo que está ao meu alcance, eu faço por elas. É igual uma coisa que é muito importante, mas que nem todo empreendedor, início de carreira, consegue entender, que eu vi a diferença depois que eu comecei a contratar uma secretária. O quanto que isso mudou e me deu uma qualidade de vida melhor. Porque a gente quer resolver tudo. A gente quer responder o WhatsApp, quer atender cliente, quer limpar, quer fazer tudo dentro da clínica. E se a gente não separa isso, a gente não consegue tempo pra gente. A gente acaba se sobrecarregando. Depois que eu comecei, eu contratei uma pessoa para poder me ajudar no WhatsApp, a pessoa trabalha de casa. Começar a me ajudar a responder os clientes no WhatsApp, a minha vida virou outra. Eu não tenho preocupação de mandar mensagem para cliente, de ficar procurando cliente, de marcar agendamento. Não tenho preocupação de absolutamente nada, porque a pessoa já dá conta disso tudo sozinha. E isso, assim, desafogou a minha agenda de um tanto que eu ficava preocupada. Nossa, eu vou fazer massagem agora, mas vai chegar a mensagem no WhatsApp. O que eu vou fazer? Eu vou fazer massagem? Eu vou responder? Perdi a cliente muitas das vezes, porque eu não conseguia dividir isso. E a gente fica sugar tanto, que absorver tanto as coisas pra gente, que a gente acaba se sobrecarregando. Sim, essa parte de começar a delegar, né, é muito difícil. Principalmente quando, no seu caso, né, e é o de muitas pessoas que querem entrar no mercado de um público que espera um atendimento de excelência, que quer entrar no mercado tanto de luxo quanto high ticket. Sim. O atendimento tem que ser imediato e proativo. Não adianta. Se tem uma coisa que eu sinto raiva de atendimento, é quando você manda um oi, tudo bem? Gostaria de marcar para tal dia. Eu sou bem direta. Eu sou essa pessoa no WhatsApp. Sim. Eu chego assim, oi, tudo bem? Meu nome é Bruna e tal. Eu quero marcar para o dia tal ou tal nesse período. Eu tenho esse horário. Já na esperança de que a pessoa vai me responder, Bruna, eu não tenho esse horário, mas tenho esse. Funciona para você? Ou tem esse horário, já está marcada. Mais alguma informação? Porque assim, muitas vezes quando eu tô marcando alguma coisa, eu tô, Deus me perdoe, mas eu tô no carro, eu tô no meio do meu almoço, eu tô entre duas reuniões. Então, o atendimento tem que ser muito efetivo. Aí vai lá a pessoa e fala assim, oi, tudo bem? Som. Como eu posso ajudar? Você já mandou o que você tá querendo, como é que eu posso ajudar? Aí eu copio e colo a mesma mensagem. Ou eu faço assim e boto um ponto embaixo. Porque eu morro de raiva. E quando por exemplo, tem não falaram o nome, porque eu não vou aqui expor negócios, mas eu já tive um contato muito próximo com uma loja que me perguntaram qual que era a coisa do atendimento deles que eu acreditava que deveria mudar. Aí eu falo assim, a mania que vocês têm de mandar o oi, tudo bem? E não dar continuidade. Já manda o oi, tudo bem? O que você quer?
Porque muitas vezes precisavam de informação do cliente sim. depois. Mas eu mando só o oi, tudo bem, para saber se a pessoa está disponível para me responder. Eu digo assim, quando ela estiver disponível para te responder, ela vai responder o que você está perguntando. Não seu oi, tudo bem. Eu ignoro quem manda só oi, tudo bem. Sim. Eu falo assim, quando a pessoa me mandar o problema, o que ela quer saber, eu respondo. Juro pra você, eu ignoro de raiva. Então, se eu sou seu cliente, você me manda oi, tudo bem, e eu não te respondo, é porque eu tô esperando você me contar o que você quer saber de mim. Porque eu não vou responder só oi, tudo bem. Sim, não, mas isso acontece muito, né? E eu pego muito no meio, eu sou muito chata. Eu sou muito chata. Quem trabalha comigo sabe o quanto que eu sou chata. Em relação da excelência, né? Eu sempre pego nas meninas assim, gente, a gente precisa trabalhar com excelência. Você está conversando com uma pessoa no WhatsApp, você precisa conversar ali de imediato, porque senão você perde até o feeling da conversa. Você não sabe mais o que está acontecendo, a pessoa desiste de fazer, às vezes, o procedimento porque você demorou demais, a pessoa estava ali disponível, você não conseguiu responder, e aí ela disse, eu estava disponível há 2 horas atrás, quando era para você ter me respondido. Muitas vezes a pessoa estava querendo um atendimento no dia, arrumou uma pessoa e pronto, Sim. Perdeu. Quando a pessoa manda, principalmente quando é uma pessoa nova, né? Quando a pessoa manda mensagem pra você, ela manda mensagem pra você e pra mais 3 lugares, né? Sim, total. Quem responde primeiro e dá o melhor atendimento, presta o melhor atendimento, é o que ganha. Total. É isso. Eu com serviço novo sou assim. Quando eu já tenho o serviço que eu tô acostumada, que nem com você, eu normalmente mando mensagem pra você e quando eu não consigo com você, eu não sei o que eu faço, porque eu não conheço outra pessoa. Mas, por exemplo, eu pego assim, vamos pegar outro serviço. Na época que eu fazia depilação a laser. Aí, eu tinha a pessoa que eu gostava mais de fazer a depilação a laser, porque ela sabia já o nível que eu tava fazendo a Dr. Laser. Nem sei. Dr. Laser quebrou? Eu nem sei. Deu uma sumida, né? Antes tinha cada esquina. Não sei. Nessa confusão toda, eu comecei a ir sempre na mesma pessoa. Mas eu ia em outras pessoas, mas eu não sentia essa padronização. Sim. E aí, eu gostei tanto da pessoa que hoje eu continuo tendo atendimento. Hoje ela é biomédica, ela faz procedimento de biomedicina, eu só faço limpeza de pele com ela, porque eu conheci ela na Dr. Laser. E ela me entregou excelência. Sim. Ela me entregou excelência, ela me entregou atendimento, e eu falei assim, isso não é padrão Dr. Laser, ó. Não, eu falei até com ela, o que você tá fazendo aqui? Sai fora, abre seu próprio negócio. Não, mas porque às vezes as pessoas chegam também por WhatsApp, né? Não sabem nem o que querem fazer. Sim. Acha que quer fazer uma coisa, na verdade quer fazer outra coisa totalmente diferente. Então, quem está respondendo o WhatsApp precisa ter essa comunicação e conseguir entender o cliente. O que eu posso te ajudar? Você tem alguma queixa? A pessoa, não, quero drenagem, quero massagem modeladora, um exemplo, né? Quero massagem modeladora, mas qual que é a sua queixa? Eu tô muito inchada, sei o quê. Não, então não é massagem modeladora, é drenagem linfática. Que uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Que as pessoas confundem muito hoje, né? O propósito da massagem é outro, né? Sim, é totalmente diferente. Massagem modeladora para drenagem linfática. Então, a gente tenta entender qual é que é a dor do cliente. O que você está sentindo? Você está sentindo isso. Beleza. Então, eu vou te indicar o melhor procedimento. Às vezes, igual você trouxe uma amiga para eu poder atender. Inclusive, vai aparecer aqui em breve. Sim. Ela trouxe a Bruna para eu poder atender. A Bruna, ela é muito pequenininha. E a Bruna queria fazer liberação miofacial. A Bruna, ela não tem estrutura para fazer liberação miofacial. Então ela marcou liberação miofacial, ela chegou para mim, aí eu fui ver a estrutura dela, entender a queixa dela, o que ela estava sentindo, o que ela não estava sentindo. Sabe o que a gente foi fazer? A gente fez massagem terapêutica, com foco em quê? Em região de costas, cervical, peitoral, uma coisa assim totalmente diferente. Tanto que ela veio, falou, Nilda, porque eu já faço massagem com uma outra pessoa, que ela mora em São Paulo, eu acho, né? Isso. Ela mora em São Paulo. Eu já faço massagem, mas sempre quando a pessoa começa a massagem, ela começa mexendo na minha cervical, tudo mais, e depois pede para eu poder virar de barriga para baixo e mexe nas costas. E na hora que eu saio de lá, eu saio com muita dor. Eu não fico bem. Então, eu já entendi que
Gente, não pode. Ela já tem, e com certeza ela pegava, fazia muita pressão nela, sendo que ela não tem muita estrutura muscular para você poder fazer muita pressão. Aí eu falei, Brunilha, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar de barriga para baixo, costas. A gente trabalha as costas, depois, na hora que você virar, a gente trabalha a região de cervical, região de trapézio, bruxismo que ela tinha, que ninguém nunca mexeu na parte de bruxismo dela, que as pessoas acham, eu tô com dor na cervical, mas não pergunta se a pessoa tem um bruxismo. Porque muitas das vezes o bruxismo está associado com dor de cervical e trapézio. Os terapeutas não conseguem entender isso. Por isso que eu falo, por isso que o mercado está muito escasso. Essa é a realidade. Principalmente para a área de dor, porque os terapeutas não estudam, não querem conhecimento e acham que eu vou tratar o fulano de tal no ponto que está doendo. E acho que vai resolver e não vai resolver, gente. Não resolve. Você precisa trabalhar um conjunto de coisas, um conjunto de musculatura. Então, a pessoa tem bruxismo, então vamos soltar região de cabeça e pescoço, da parte de trapézio, a parte de costas, para a pessoa ter o resultado. Tanto que ela saiu de lá, ela saiu outra pessoa. Sim, ela saiu sem dor, saiu tranquila, leve, não sentiu o efeito rebote depois, que é muita dor. Então, é a maneira certa que você vai trabalhar. É um tratamento para cada pessoa. Você não vai fazer a mesma massagem para você não é a mesma massagem para ela. são corpos diferentes, estruturas diferentes, não tem como. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder crescer, senão a gente nunca vai crescer. Gente, a Nilda já contou muita coisa bacana, como vocês podem ver, tem muito para aprender com ela. Ela falou do mercado wellness, ela falou de liderança. No entanto, tem algumas coisinhas que eu ainda vou perguntar para ela, mas elas são exclusivas para membros do Hub. Então, se você não assina o Hub e Saia da Inércia, aqui vai aparecer o QR Code para você já escanear e assinar. O Hub Saia da Inércia tem como projeto você crescer, deixar de vender um produto ou um serviço, começar a se vender como marca e começar a crescer mesmo, ser que nem a Nilda, deixar de ser Nilda, virar Cuidarte, ou em alguns outros casos que deixe de ser uma empresa e comece a se vender como pessoa de uma forma mais personalizada. A ideia é que você entenda que você vai muito além do seu produto, do seu serviço. Mas agora o conteúdo é exclusivo para membros. Obrigado para quem participou. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir e clica lá no link para conhecer o Hub da Inércia. Então, bora pro Hub!